Olá a todos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Como terapeuta de casais, eu ouço muitas histórias e hoje eu quero começar fazendo uma pergunta simples. Quem aqui que está assistindo essa aula já viajou e na hora de arrumar a mala colocou coisas que não usou de jeito nenhum? Bem, a gente sempre acha que vai precisar daquela blusa de frio extra, de 3 sapatos para um final de semana, não é verdade? Bom, a gente acaba carregando um peso desnecessário que só dificulta a locomoção. Bem, gente, no casamento nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando dizemos sim no altar, não levamos apenas nossos sonhos, planos e os presentes para a casa nova. Nós levamos malas invisíveis. O que são essas malas? Você deve estar se perguntando, né? Bom, essas malas são nada mais, nada menos do que bagagens emocionais, psicológicas e espirituais que fomos enchendo ao longo de nossas vidas. Bom, mas antes de dar a sequência aqui, realmente gostaria de estar convidando vocês para estar se inscrevendo aqui no canal, para estar nos acompanhando lá no nosso Instagram, que é o @Academia do Amor Online, e ajudando, compartilhando aqui esse vídeo com outras pessoas, com pelo menos 3 pessoas aí, para estar ajudando o canal a crescer, a estar fazendo com que a gente cada vez mais possa ter oportunidade de estar trazendo vídeos como esses aqui para estar auxiliando e ajudando famílias que precisam de restauração. E dando continuidade, então vamos lá. Muitas vezes a gente entra no casamento acreditando que o amor por si só será suficiente para apagar o passado. No entanto, o que acontece na prática é que nas primeiras dificuldades a gente a gente abre essas malas e começamos a tirar lá de dentro reações, medos e padrões de comportamento que o nosso cônjuge não entende. E hoje eu quero falar com vocês sobre essas bagagens. Essas que trazemos das nossas famílias de origem, dos nossos relacionamentos passados, nossos traumas, frustrações, aquela famosa incompatibilidade de gênero ou de gêneros, como vocês preferirem chamar. Bom, lá em Hebreus, a Bíblia fala, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia nos diz o seguinte: desembaraçemos-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. O autor de Hebreus está falando sobre nossa caminhada de fé com Deus, mas esse princípio nós podemos aplicar perfeitamente à dinâmica conjugal. Primeiro, note que o texto fala de 2 coisas, peso e pecado. Nem tudo que trazemos na nossa bagagem é pecado. Muitas vezes é apenas um peso, um mecanismo de defesa, um hábito familiar e um medo. Mas para corrermos bem essa maratona do casamento, a gente precisamos nos livrar dos pesos desnecessários. Bom, um corredor ele não consegue vencer uma maratona carregando uma mochila de 20 quilos nas costas, né? Da mesma forma, um casamento ele não prospera se ambos os cônjuges não estiverem sobrecarregados com o passado. E vamos abrir algumas dessas malas que costumamos levar para o casamento e entender o que tem dentro delas. Vamos lá, a primeira mala que a gente vai estar abrindo aqui falando é a mala da família de origem. Bom, nós aprendemos a ser marido e esposa observando os nossos pais e o ambiente em que fomos criados. Nossa família de origem é o nosso primeiro manual de instrução sobre relacionamento, finanças, resolução de conflitos, demonstração de afeto. Se na sua casa o amor era demonstrado com presentes, provisão financeira, na casa do seu cônjuge o amor era demonstrado com palavras de afirmação e tempo de qualidade, vocês falam idiomas afetivos diferentes. Muitas vezes os casais brigam não porque um está certo e o outro está errado, mas porque cada um está seguindo um manual que aprendeu na sua família. E um exemplo prático disso é em uma família, você vê que uma família de exemplo, uma família X, de exemplo, quando há uma discussão, é aquela gritaria, todo mundo coloca para fora o que está sentindo. Depois de 5 minutos, estão todos sentados juntos tomando café, como se nada tivesse acontecido. Já em outra, quando há um conflito, as pessoas, em vez de botar para fora, gritar essas coisas, elas se fecham, se calam
e ficam dias sem se falar. Quando essas duas pessoas se casam, o que quer resolver na hora gritando, falando, assusta o que precisa do silêncio. E o silêncio do outro, ele soa como um abandono ou pouco caso para o outro. Então veja bem, a gente precisa entender que a forma do outro não é necessariamente errada, mas é apenas diferente. A Bíblia nos fala em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, fala o seguinte: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Esse deixará não é apenas mudar o endereço físico, é um deixar emocional, um deixar financeiro, um deixar cultural. A gente precisa entender a desempacotar as tradições ou seja, a gente precisa entender e aprender que para o casamento dar certo é necessário desempacotar as tradições das famílias de origem, avaliar o que vai ser bom e o que vai ser preciso descartar, ou seja, o que é ruim, para poder não criar para a gente poder criar uma cultura nova de família. E uma outra mala importante que a gente deve abrir e esvaziar é a mala dos relacionamentos passados e frustrações. Bom, alguns de nós trazemos feridas profundas de alguns relacionamentos anteriores, seja namoros que terminaram mal, noivados rompidos, ou até mesmo casamentos anteriores. Nessas malas, geralmente, trazemos o medo da traição, o medo do abandono, a insegurança e a desconfiança. Sem perceber, muitas vezes, nós cobramos do nosso cônjuge atual uma dívida que não foi ele quem contraiu. Ou seja, se você foi traído no passado, pode se tornar excessivamente controlador com o celular do seu cônjuge. O seu parceiro, o parceiro acaba vivendo sob suspeita constante, pagando por um crime que ele não cometeu, ele ou ela não cometeu. Bom, uma visão terapêutica aqui. O seu cônjuge não é o seu ex ou sua ex. Ele não deve ser punido pelos erros de outras pessoas. O perdão a quem te feriu no passado e a cura são essenciais, a sua cura interior e emocional são essenciais para não sangrarmos em cima de quem não nos cortou. É preciso fechar as portas do passado para poder viver a plenitude do presente. Ou seja, você não deve culpar o seu atual pelos seus traumas do passado. E uma mala muito importante também, que é a mala dos traumas. Traumas de infância, abusos físicos ou emocionais, rejeição paterna ou materna, negligência emocional. Essas são as malas mais pesadas e mais difíceis de abrir. Elas nos deixam constantemente na defensiva. Bom, quando alguém carrega traumas profundos, a percepção da realidade ela fica distorcida. Qualquer crítica construtiva do seu cônjuge vai soar como um ataque. É uma simples pergunta: por que você não lavou a louça? Isso aí pode ativar um gatilho de rejeição, fazendo a pessoa reagir com fúria desproporcional e um isolamento profundo. Ou um isolamento profundo. Já uma visão terapêutica e bíblica a respeito disso é o seguinte: a graça de Deus é um ambiente perfeito para a cura, mas a cura exige vulnerabilidade. Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos orienta o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis ou sarareis. Depende da versão que você está usando aí de Bíblia. O casamento ele deve ser um hospital seguro, onde as feridas elas são tratadas com cuidado e não um tribunal onde os erros são apontados e condenados. Se a mala do trauma for muito pesada, não hesitem em buscar ajuda profissional, seja com um terapeuta cristão, com um conselheiro matrimonial, mas com um profissional capacitado, porque Deus usa profissionais para facilitar o processo de cura. Vejo muita gente falando: estou orando que Deus vai me curar. Sim, Ele vai te curar, mas as ferramentas que Ele vai usar muitas vezes é a ajuda de um profissional. Vejo muitas pessoas negando a buscar esse tipo de ajuda porque está achando que Deus vai curar. Sim, Deus vai curar, só que Ele não vai levantar do trono dele e vai vir aqui te curar. Ele vai usar profissionais capacitados que ele mesmo capacitou para te ajudar. Para isso que os profissionais existem. Então, ore, busque a Deus, mas aceite ajuda, busque ajuda de profissionais da área para poder estar se curando. Bom, antes de mais nada, mais uma vez,
estar contando, pedindo a colaboração de vocês para estar compartilhando esse vídeo aí. E entrar no assunto mais, não mais importante, mas de grande relevância aqui para nós, que é a ilusão da incompatibilidade de gênios. Bom, vou começar desconstruindo esse mito. Bom, como eu trabalho com muitos casais, eu ouço muito a seguinte frase, que geralmente ela é dita pouco antes de um pedido de divórcio, que é a seguinte: nós temos incompatibilidade de gênios. Bom, vou contar um segredo para vocês aí, um segredo terapêutico que sei se vocês vão gostar. Todo casal, ele tem compatibilidade de gênios. Homens e mulheres são fundamentalmente diferentes em sua biologia e psicologia. Pessoas criadas em áreas diferentes são diferentes. Um vai ser mais calado, o outro mais falante, conversa até com as paredes. Um vai ser mais metódico e organizado, o outro é mais criativo, com espaço. Um vai gostar de planejar férias com 6 meses de antecedência, o outro vai decidir, às vezes, a hora que estiver na rodoviária ou quando acordar de manhã no dia de sair. Então, isso se chama propósitos das diferenças. Ou seja, Deus ele não une pessoas idênticas. Se vocês fossem exatamente iguais, um de vocês seria desnecessário. Deus ele une pessoas complementares. O problema não é a diferença de gênios ou personalidade. O problema é a falta de maturidade para liderar a diferença, para trabalhar ou a lidar com as diferenças. Bom, quando a gente não sabe lidar com a bagagem do outro, quando perdemos a paciência com o processo do outro, chamamos isso conveniente de incompatibilidade, quando na verdade as diferenças elas foram desenhadas por Deus para nos santificar. O casamento é a maior ferramenta de lapidação de caráter que existe. O nosso cônjuge, ele é a lixa que Deus usa para tirar aquelas arestas nossas. Então, entenda isso. E uma ferramenta muito poderosa que Deus usa para que Deus nos deu, na verdade, para que a gente possa lidar com essas diferenças, é a empatia. A empatia nada mais é do que a capacidade de poder calçar os sapatos emocionais do outro. É olhar para a reação exagerada do seu cônjuge e, em vez de atacar de volta com pedras, é perguntar internamente de qual mal está saindo essa reação. Qual a dor do passado foi ativada agora? Bom, Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nos ensina o seguinte, que nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Isso é empatia na prática, é entender que o outro tem feridas que eu preciso ajudar a curar e não a cutucar. Quando o seu cônjuge estiver em um momento de crise ou reação exagerada, seja o curativo e não o sal na ferida. Bom, para a gente concluir aqui essa aula não muito extensa, mas de grande relevância e com conteúdo bem profundo para quem precisa melhorar o relacionamento, eu vou estar falando um pouquinho como o processo de desempacotar, como na prática a gente pode esvaziar essas malas e ter um casamento mais leve e abençoado. O primeiro passo é um reconhecimento e autoconsciência. Admitir que você tem bagagens. E o maior erro é achar que o problema do casamento é 100% culpa do outro. Parar de apontar apenas para a mala do seu cônjuge e ter coragem de abrir a sua própria mala. Comunicação segura. Segundo ponto. Criar um ambiente onde vocês possam falar sobre as suas dores sem serem julgados, sem serem interrompidos e sem serem ridicularizados. Use frases que começam com eu me sinto, em vez de você sempre. Um exemplo, em vez de você discutir, falar, você sempre deixa a cama desarrumada, você sempre faz isso, você sempre faz aquilo. Mude essa frase para, eu me sinto desrespeitado quando você faz isso, eu me sinto triste quando você faz aquilo. Então, você vai ver uma transformação imensa quando você começar a agir dessa forma. Terceiro ponto, paciência no processo. Desempacotar vai levar tempo. Não se resolve traumas de 20 anos ou de uma vida em uma conversa de 20 minutos. Aprendam a celebrar os pequenos progressos. A mudança vem um passo de cada vez, mas é importante que vocês comecem a dar o primeiro passo. E um ponto
não, o último ponto, não menos importante, acredito que talvez o mais, é levarem essas bagagens para a cruz de Cristo. Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Cristo, ele é o único especialista capaz de carregar nossos fardos mais profundos e transformar nosso choro em alegria. Então aprendam a entregar a Cristo, ou seja, a Bíblia fala que ele levou sobre si todas as nossas dores e pecados. Então aprenda a deixar essas dores para trás e seguir uma vida nova. Justamente para isso que ele levou, para que a gente possa abandonar o passado e seguir em frente no futuro, não carregando essas malas que só atrasam nossa caminhada. Então entenda isso. E para finalizar mesmo, agora eu vou deixar um desafio prático aqui para vocês, mas antes, mais uma vez, eu gostaria de contar com a colaboração e ajuda de vocês para estar compartilhando esse vídeo, indicando o canal, para quem ainda não é inscrito, que se inscrevam e nos sigam também, nos acompanhem lá no nosso Instagram, no @Academia do Amor. E, como eu havia falado, o desafio que eu quero deixar para vocês aqui é hoje, ou durante a semana, vocês preparem um café ou um chá, sente de frente um para o outro e tenham uma conversa honesta. Façam um ao outro as seguintes perguntas. Primeiro, qual atitude minha faz você sentir que estou cutucando uma ferida antiga? Segunda pergunta, o que eu faço que te lembra os piores momentos da sua família de origem? Terceira pergunta, como eu posso ser um hospital mais seguro para você? E uma regra de ouro para esse desafio: ouçam sem se defender, apenas escutem, acolham e orem juntos. Então, gente, é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, o vídeo não é muito extenso, mas é um vídeo com bastante conteúdo, um conteúdo muito importante, que eu tenho certeza que se você der ouvido a todas as instruções aqui, você terá um casamento abençoado. E mais uma vez eu gostaria de estar contando com a colaboração de você que está assistindo esse vídeo aí, para estar compartilhando, estar se inscrevendo, curtindo esse vídeo. E não deixe de nos seguir no nosso Instagram, @Academia do Amor Online. Então, no mais é isso aí, espero que vocês tenham entendido, assistam mais de uma vez, se for o caso, deixe aqui nos comentários sua dúvida, que eu vou estar respondendo assim que possível, ou entre em contato diretamente conosco através lá do nosso Instagram, mas não fiquem com dúvidas, que é muito importante vocês terem uma clareza 100% para poder estar transformando a vida de vocês. Mas é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima aula.